Amém? Livro de Números, capítulo 13. Você vai manter sua Bíblia aberta. A princípio nós vamos ler do 1 ao 3. Amém? Números 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Amados, veja como Deus age. Aqui há muitas coisas a serem vistas, serem estudadas, muitas lições, claramente. Mas Deus não chamou para espiar a terra qualquer pessoa. Deus não disse para Moisés: Moisés, pega aí um de cada tribo, pega qualquer pessoa e manda ir lá espiar a terra. Não, mas a direção de Deus era que os líderes das tribos de Israel, aqueles que somavam a liderança, aqueles que eram príncipes, como a Bíblia diz, no meio do povo, esses foram os escolhidos. Por quê? Porque eram esses homens que eram ouvidos pelo povo. Eram esses homens que davam conselho no meio do povo. Então, supostamente, eles eram as pessoas mais indicadas para cumprir o dito do Senhor, trazer uma palavra de ânimo, de fé, de confiança para o povo a respeito da terra prometida. Só que a história aqui não vai ser tão correspondida aos anseios de Deus, como nós já sabemos. São 12 enviados, 10 volta com um tipo de relatório e somente 2 volta com outro tipo de relatório. A maioria volta reprovada, a grande maioria, 5 vezes mais, a grande maioria volta reprovada. Isso nos faz reportar que Jesus diz: a porta do céu é o quê? Estreita, e poucos são os que passam por ela, mas são poucos mesmo, né? O que nós vemos no dia a dia, vemos que são poucos mesmo, meu irmão. Porque as pessoas têm mania de achar que todo mundo é crente, todo mundo é evangélico. Acha que a pessoa está com uma Bíblia na mão, é evangélico. Acha que entrou dentro da igreja, está frequentando a igreja, é evangélico. Não sabem que a parábola das 10 virgens mostra muitos que se diziam igreja ficando. A realidade de andar com Deus, ela é tremenda. Meu irmão, Deus tem uma grande obra na tua vida, mas uma grande obra que os teus olhos não conseguirão contemplar jamais. Se você for se enquadrando nesta obra, Deus vai revelando ela um pedaço a cada dia, porque se Ele revelar tudo, nem nós não suportamos. Ele tem que ir trazendo cada pedaço a cada dia, mas a obra é grande. Agora, uma coisa é certa: aquele que olha para trás vira estátua, ou seja, não prossegue mais. E aqui nós vamos ver, observa aí no verso 23 e 24, diz: depois vieram até ao vale de Escol, né? Dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Você vê que eles foram na terra espiar, e eles pegam coisas que são até proféticas. Nós não vamos entrar no detalhe, né? Aqui, romã, figo e uva, tudo isso é profético.
Tudo isso é profético, mas não é o detalhe aqui, não é esse. O tema central é que eles trouxeram uma bela de uma colheita. Eles fizeram uma colheita naquele lugar tremenda, porque diz que um cacho de uva teve que ser carregado por quantos homens? 2. Tiveram que atravessar uma verga, né, num cacho de uva para carregarem sobre os ombros. Essa terra era boa ou não era boa? Essa terra produzia abundantemente ou não produzia abundantemente? Essa terra era uma maravilha ou não era uma maravilha? Mas Deus disse: eu vou botar esse povo dentro de uma terra que mana leite e mel. Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Mas povo de Deus é aquele que anda por fé e não por vista, meu irmão. Esse é povo de Deus. Aquele que olha as circunstâncias ao seu redor e começa a olhar para trás e começa, enfim, a viver por vista, esse não faz parte do povo de Deus. E nós vamos ver ao longo da história quantas pessoas foram cortadas, viram os céus se abrir, viram um milagre acontecer diante dos seus olhos, sentiram Deus de perto, ouviram a voz de Deus e na hora dos episódios finais, ficaram para trás. Essa caminhada é maravilhosa, mas Deus é um fogo consumidor. Deus é terrivelmente zeloso pela sua própria palavra, e Ele salva os que estão enquadrados nelas, mas condena aqueles que fogem do seu prumo. No versículo 26, ele diz assim: e caminharam, vieram a Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, né, de Cádiz, Parã, e tornando deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o quê? O fruto da terra. Olha aqui, imagina aqueles homens chegando, olha só, nós nunca vimos uma coisa dessa, olha o tamanho dessas uvas. Devia ser uva, meu irmão, muito maior que laranja, essas laranjas que a gente conhece aí. Aquilo devia ser uma maravilha. Olha aqui, nós tivemos que fazer assim para carregar, ó, botamos nos ombros, tivemos que revezar de tão pesado que é o cacho de uva. E que terra maravilhosa. Aí uns devem ter lembrado bem que Deus falou que era uma terra boa, que mana leite e mel. E a conversa deve ter sido tremenda, e sem contar a unção de Deus naquele mover, que às vezes nós não percebemos a unção nas letras, nas narrativas. A unção estava lá naquele mover, e eles mostrando os frutos da terra. Realmente Deus falou, que coisa tremenda. Aí vamos começar a caminhar para os finalmente. Aí começam a dar os seus relatórios. O primeiro relatório é o relatório dos incrédulos e dos covardes. Segue lá, no verso 27 a 29. Começa: os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus. Voltando ao verso 27, né, para entendermos melhor. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra que enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Começou um relatório de descrever os povos, as cidades que eram fortes, o povo também forte, a cidade muito grande, e eles começam a dar um relatório que já vai tendendo para a incredulidade. Eles depois vão continuar com o relatório deles, meu irmão, de uma maneira tão terrível que não vai prestar para mais nada a não ser para a desgraça. Meu irmão, cuidado com os princípios do seu pensamento, se eles são de vida ou se são de morte. Que a Bíblia diz que um abismo, se você entrar numa questão com o pensamento será, quem sabe, talvez, daqui a pouco você já está dizendo assim: não, estou desistindo, não vai dar certo. Você tem que entrar na questão com a direção de Deus. Deus falou, Deus mandou, estou aqui, não estou vendo nada favorável, mas creio. Aí você vê a glória de Deus.
Aí você vê. Então vem esse relatório terrível, mas aí vem o relatório dos valentes, no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Qual a tua posição, meu irmão? Diante do que Deus fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O que você... Não, isso não é bem assim. No mundo, todo mundo está sujeito a tudo que há no mundo. É esse o teu relatório? Você está entre os covardes e os incrédulos. Os valentes vão sempre dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Os valentes vão sempre dizer: a vereda do justo, como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até dia perfeito. Os valentes vão dizer: aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Os valentes vão dizer: posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Os valentes, meu irmão, nunca vão enxergar obstáculo, eles vão sempre passar por cima. Os valentes não vão olhar circunstâncias, não vão andar por vista, eles vão andar por fé. Abacuque era um valente. E ele dá um relatório terrível, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as malhadas do campo sejam arrebatadas, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que tremendo, meu irmão. Esta é a visão de quem não anda por vista. Ele dá um relatório terrível às vistas naturais e ele diz: isso aí é nada, porque eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor da minha salvação, ele conclui o profeta Abacuque. Então, meu irmão, vem um relatório aqui: subamos animosamente, porque prevaleceremos contra ela. Qual a situação que está te afligindo, meu irmão? O que é aquilo que está te assolando? O que está colocando em xeque a tua fé? O que está enfraquecendo os teus passos? O que está fazendo você retroceder na oração de confiança? O que foi que arrancou os teus olhos da Bíblia e desviou para outras coisas? Meu irmão, levanta, porque você prevalecerá. Você vai vencer, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. E ainda que o sol tenha que parar, ainda que a terra tenha que parar, ainda que a lua tenha que parar, não importa, aquilo que Deus te prometeu, Ele cumprirá. Você não pode olhar por vista, não olha para o tempo, porque Jesus diz o quê? Aquele que olha para o vento, nunca semeará. Não olha para o vento, lança a tua semente, meu irmão. Lança a tua semente. Não importa em que situação. Tem que esperar a lua, dizem os agricultores. Não, tem que esperar a maré, dizem os pescadores. Mas o que tem fé passa de mão na rede, que é a palavra, e lança e colhe o fruto. Quem anda por fé não anda por vista. Ou você anda por fé para ser filho de Deus, ou você anda por vista e é um filho do mundo comum como outro qualquer. Temos que fazer diferença pela fé. Quem anda por fé não vê obstáculo. Aí, no versículo 31, você vai ver que uma coisa os covardes e incrédulos têm sempre: insistência. Eles voltam. Diz assim, no 31: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meu irmão, um incrédulo e um covarde no meio da congregação não presta para Deus dar a vitória. Por isso que com Gideão
O que Deus fez com Gideão? Gideão, diz aí para os covardes irem embora. Gideão falou, quem for covarde pode ir embora. Quantos foram? 22.000 deixaram. Só 22.000 num exército de 32.000. E aí a insistência desses incrédulos, desse covarde, é notória. Não poderemos subir contra ela. Eles esquecem que a Bíblia diz, e já era um conceito antigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles esqueceram das pragas no Egito. Meu irmão, a Bíblia diz, quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança é que Deus é Senhor dos céus e da terra. Você não tem que olhar para as circunstâncias. Ai, perdi o emprego, meu Deus, perdeu o emprego. É hora de ver a glória de Deus. Ai, o meu salário, não tem salário. É hora de saber quem é que põe o pão na tua mesa. Você tem que andar por fé. Você tem que andar confiante. Ah, todos me abandonaram. Não esqueça que Deus sempre te dirá, eis-me aqui. Está sempre pertinho. Está abandonado? Está em dificuldade? Está em aflição? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te ponho de pé com a destra da minha justiça. Você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Confronta a palavra de Deus com todas as setas do diabo que vierem na tua mente. É assim que Jesus vence em Mateus 4. O diabo vem com uma palavra, ele pega uma da Bíblia. O diabo vem com outra, ele pega outra da Bíblia. O diabo vem com outra, ele pega uma da Bíblia. Quem venceu? Nós sempre venceremos se guardarmos a palavra do Senhor. Sempre venceremos, meu irmão. Sempre venceremos. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Nós não somos nem vencedores. Nós já pegamos essa palavra e somos imbatíveis. Não duvide. E o relatório, um incrédulo, meu irmão, covarde, é terrível. No 32 diz que eles infamaram a terra, ou seja, chamaram Deus de mentiroso. Porque Deus disse que a terra era o quê? Boa. Manava o quê? Leite e mel. Aí eles vêm e dizem assim, não, nada disso, essa terra consome os seus moradores, ou seja, ela não produz nada, ela é só areia, ela não produz nada, mas eles mesmos trouxeram sobre o ombro os frutos. Você entende que um covarde, um incrédulo, ele não tem raiz espiritual? Ele é daqueles que estão no meio da congregação, mas que no grande dia da ceifa, o Senhor dará ordem aos seus anjos, e eles vão separar o joio do trigo. Vão separar o joio do trigo. E o joio vai acontecer o quê? Vai ser queimado com fogo inextinguível. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Deus chamou líderes. Aqueles homens eram tudo líderes. Eles deveriam ter dito para o povo o que Josué e Caleb disse: subamos animosamente. Vocês não lembram lá Deus transformando as águas do Nilo em sangue pela vara de Moisés? Vocês não lembram das pragas das rãs, dos piolhos? Vocês não lembram que Deus escureceu o sol para o Egito, mas para nós era luz? Vocês não lembram das codornizes? Vocês não lembram da água que jorrou da rocha? Vocês não lembram de nada disso? Isso tudo estava na cabeça de Josué e Caleb. E aqueles homens não. Todos eles deveriam ter tido a mesma opinião. Que opinião? A verdade, que o Senhor é poderoso para fazer tudo que lhe apraz. Era só isso? Bastava isso? Mas eles infamam a terra. Eles dizem que Deus está mentindo. Estão dizendo que a terra é ruim. Deus disse que era boa. Eles têm o fruto na mão e dizem que a terra não produz. Incredulidade e covardia de líderes que estavam à frente das tribos de Israel. Aí vem Oséias, anos depois: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Sabe o que acontece com a declaração desses 10 covardes? No capítulo 14 diz assim: então levantou-se toda a congregação
e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Misericórdia! Ou seja, vamos esquecer a direção de Deus, não presta. Olha o que Deus fez conosco. Nos trouxe a um deserto para cairmos à espada e vermos nossas mulheres desfilhadas. Não queremos mais esse Deus. Vamos levantar um capitão e vamos voltar para a escravidão do Egito. Era melhor estar no jugo daquele chicote de Faraó, comendo as cebolas lá, sendo escravizado no meio da lama, fazendo tijolo, do que ser livre aqui no meio da congregação de Israel. Meu irmão, isso aqui é um retrato dos dias de hoje em muitos lugares. Tem muita gente, meu irmão, vivendo debaixo de escravidão e não compreende a liberdade que há em Cristo Jesus. Uma declaração terrível. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Meu irmão, se Deus tem uma promessa contigo, nem a fome desfalta, nem a espada, nem o perigo, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma, nem do século passado, presente ou vindouro, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, quem não é incrédulo, quem não é covarde, diz assim: que venha o amanhã, pois nele eu estarei de pé. Quem não é incrédulo, quem não é covarde, diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem não é incrédulo, quem não é covarde, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não tem meio-dia, não tem interrupção na tua caminhada. A tua caminhada só é parada por você mesmo. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nada te pode, meu irmão, parar. Só se você fizer como esses homens, olharem para trás e desejar novamente as cebolas do Egito. Mas se você fizer como Josué e Caleb, você vai seguir em frente. Vai seguir em frente. E aí, eles dizem isso, observa só, a partir do verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais, porque desta terra, porquanto são eles nosso pão. Não temais o povo da terra. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Meu irmão, que retrato, que história, que coisa tremenda.
Desejaram até apedrejar os homens só porque creram em Deus. É o retrato ao longo da história. É o retrato de Estevão. É o retrato de tantos episódios. E aqui, com esse relatório, os incrédulos ficam furiosos. Eles ficam impacientes. Eles querem matar. Todo mundo os abandona. Mas a glória do Senhor vem e desce sobre a vida deles, e os guarda, e os protege, e os livra, e os honra, porque só eles dois entraram na terra prometida. Meu irmão, a glória de Deus não vai se manifestar sobre multidões, não. A glória de Deus quer se manifestar individualmente. Se você, meu irmão, tiver a atitude desses homens, crendo quando todas as circunstâncias visíveis são contrárias, você verá a glória de Deus na tua vida, não na dos outros. Muitas vezes você está aí no banco da igreja, o teu irmão do lado, meu irmão, não presta para nada, e a glória de Deus está se manifestando na tua vida. É a parábola das 10 vezes, 50% estava numa boa, 50% não prestava para nada. Então, líderes como Moisés, Arão, Josué, Caleb, fizeram de tudo para gerar a fé no coração daquele povo. Mas sabe de uma coisa que eu tenho para te dizer, meu irmão? Não adiantou. Aquele povo continuou incrédulo e não passou daquele deserto. Morreram todos ali. Mais adiante você vai ver que o Senhor manda a pestilência e diz: rejeitarei, farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Rejeitou aqueles homens, rejeitou-os completamente. Então, meu irmão, nessa noite, a história está aí. Deuteronômio 20, versículo 1 diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalo, carro, povo em maior número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, é contigo. Você crê nisso? Como está então a sua vida nessa noite? Com os seus anseios? Qual as suas expectativas? O que está te afrontando? São os gigantes da terra? São as armas da terra? São as maquinações das trevas? Você vai se levantar nessa noite e vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você vai se levantar nessa noite, meu irmão, e vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas vai crer nisso. Você vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Amém, meu irmão? Você vai ver tudo contrário à sua vida, mas você não vai andar por vista, você vai andar por fé. Você vai dizer: o Senhor entregará os nossos inimigos nas nossas mãos, como disse Davi. E tem mais: sem uma espada na mão, Davi diz assim: neste mesmo dia arrancarei a tua cabeça e a darei às aves do campo e às bestas feras. Nessa noite, o que te aflige, meu irmão? O que mais aflige as pessoas nos dias de hoje são doenças, são enfermidades, são salário, é a falta do dinheiro, é tanta conta para pagar. Pega esse gigante nessa noite e diz: Deus proverá, meu irmão. Pega esse gigante nessa noite e diz: vocês não são mais nada diante de mim, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Lança a mão da palavra, meu irmão. Quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. E há alguém que vela sobre essa palavra para cumprir, meu irmão. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se tu creres, verás a glória de Deus. Isso não é brincadeira, isso é história real. É história viva, eficaz e espiritual. Nessa noite, meu irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus realmente ser Deus na sua vida, meu irmão. Fica vivendo uma vida, o que vai ser o amanhã,
O que não vai ser, lança a mão hoje da tua fé, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Vamos ficar de pé nessa noite, vamos falar com Deus. Se você deixou que a fé entrasse no teu coração nessa noite, começa a falar com Deus agora, meu irmão. Começa aí a falar com Deus diferente, começa a falar com Deus com ousadia. Diz para Deus, Senhor, aquela situação que eu não vi a resposta, agora eu já vejo, já sei que posso todas as coisas quando Tu me fortalece. Fala com Deus nessa noite. Diga, Senhor, o meu salário está nas Tuas mãos. Senhor, o meu emprego está nas Tuas mãos. Senhor, o sustento da minha casa está nas Tuas mãos. Senhor, ninguém quer saber se eu tenho trabalhado, comido, bebido, mas eu sei que Tu me sustenta. Começa a falar com Deus, meu irmão. Começa a dizer para Deus, Deus, se Tu me levantares como um líder, eu não vou ser incrédulo, eu não vou ser covarde, eu vou apostar minha vida na Tua palavra. Senhor, se Tu me quiseres usar como referência, eu não serei como aqueles 10 que voltaram infamando a terra e Te chamando de mentiroso. Eu vou crer que o Senhor... Deus está te selando. Deus quer ouvir essa declaração e Ele vai separar um caminho para você de glória, pois nós dizíamos no começo desse trabalho que Deus tem uma grande obra na tua vida. Mas Deus só tem grande obra na vida dos valentes, dos intrépidos, dos veementes. Porque o Espírito Santo é veemente, é intrépido, é valente, pois eles estavam reunidos em Atos 2 e diz a Bíblia que veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu os valentes. Deus só enche os valentes, os intrépidos, os veementes. Senhor amado, Deus vive poderoso. Santo Deus glorioso, manifesta o Teu poder sobre a vida dos valentes, dos intrépidos, dos veementes, Senhor. Glorifica o Teu nome nesta noite, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Todo-Poderoso. Fala com Deus, meu irmão, não fica na mornidão, descruza os braços, fala com Deus, conversa com Teu Deus. Diga o que você anseia desse Deus, qual a sua expectativa, qual a sua esperança. Senhor, toma o povo que se chama pelo Teu nome. Como Tu disseste, Senhor, naquela oração, Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu. Por isso, Senhor, seja a Tua palavra sobre nós nesta noite. Nos abençoa, pois sem Ti nada podemos fazer. A nossa força vem de Ti. A nossa vida, a nossa paz, a glória que há em nós é o reflexo da Tua glória. Ser, pois, engrandecido, ó Deus, em o nome santo e soberano do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus, para que Deus realmente mova o nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração igual ao Teu. Chamar nossas irmãs aqui do louvor para nos ajudar em nome de Jesus. Vamos pedir para que Deus profetize mesmo sobre o nosso coração nessa noite. Profetiza sobre ele, ó Deus, e nos faz vencer. Nos faz vencer, Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração igual ao Teu. Liberta.
sentar em nome de Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém. Sem fé. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos estar nos despedindo. Em nome de Jesus. Senhor amado, Deus vivo e poderoso, exaltamos, glorificamos o Teu nome, pois só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Sem Ti, meu Deus, nada podemos fazer, nem queremos, Senhor, porque enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas Tu sondas os corações e os rins. Sonda os nossos corações, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, Deus. O caminho eterno é um caminho de confiança na Tua palavra. Por isso, descortina os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, para que a nossa língua e o nosso viver, Senhor, seja como a pena de um destro escritor, em nome de Jesus. Leva o Teu povo na Tua graça, na Tua paz, na fé, na unção, no mover do Teu Espírito, Senhor. Seja sobre este povo a unção de intrepidez, de valentia, Senhor, e que toda covardia e incredulidade sejam caídas por terra, para que seja estabelecida a glória do Senhor sobre nós. Que se levante uma nova geração, Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces, preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos aqueles que querem a unção de valentia para glorificar o nome do Senhor. Os que verdadeiramente desejam, declaram: amém. Porque a vitória é nossa. Levamos a nossa vitória e ninguém tira a nossa vitória. Amém. Vamos em paz, Senhor nos abençoe.